Olá, meu nome é Maria Alice, sou professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política. Bem-vindo ao meu canal de YouTube. Hoje, nessa série Filosofia na Prática, eu quero conversar um pouquinho sobre os limites da normatização. E aí ilustrar um pouco do que está acontecendo a partir das discussões que estão sendo, que acontecem dentro do Big Brother Brasil e que estão sendo feitas aqui fora. Acho que é muito oportuno a gente discutir que tem limites de julgamento, né? Durante muito tempo foi-se importante trabalhar numa noção de poder pensar sobre o âmbito privado, sobretudo porque as pessoas sofrem, né, muitas violências domésticas, por exemplo. E durante um tempo se dizia, né, que briga de marido e mulher, por exemplo, não se mete a colher. E isso é muito ruim, porque muitas vezes a pessoa que é a mais vulnerável na história, ela precisa, né, de uma ajuda, ela precisa de uma participação de um outro alguém de fora. E também é importante a gente perceber que não tem um limite assim tão claro do que é discussão pública e privada, né? Que o Estado não tem que cuidar, né, dessas dores e dessas violências que acontecem no âmbito privado. Mas ali a gente percebeu que existem algumas discussões que não podem e que não devem ser questionadas, né? Então, o que pra mim, enquanto professora de ética, né, me dá vontade de dizer é que a normatização, ela faz sentido quando a nossa ação, ela interfere na vida dos outros, de fato. Se a gente tá falando, então, de relações privadas, e são relações, né, e tem alguém ali que claramente está numa situação maior de vulnerabilidade, que sinaliza, eu tenho condições materiais para perceber isso, ok, a gente, né, vai fazer uma reflexão, vai fazer uma normatização em cima disso. Agora, no caso, por exemplo, de questionar a sexualidade de alguém, né, o corpo de alguém, né, quando a gente, por exemplo, julga, e aí é algo, claro, que não aconteceu tão escancaradamente no Big Brother, né, o caso da sexualidade em relação ao Lucas, sim, mas imagina quando a gente tá julgando, né, quando alguém engordou ou emagreceu, como que o corpo dela deve ser, não deve ser, também é um limite que não diz respeito aos outros, assim como a sexualidade. Então eu quero comparar aqui, acho que dois limites, né, individuais, que é o corpo de alguém. Acho que a gente não deve querer normatizar um padrão de corpo, e é muito problemático toda vez que a gente quer usar uma espécie de normatização que inclui os outros quando é referente ao corpo de alguém, né? Então, conversas do tipo, aquele corpo é saudável ou não é, no âmbito público ele é um pouco problemático por conta disso, porque pode interferir em algo que é realmente muito individual e que não diz respeito ao outro. E a sexualidade, né? Então, a maneira de viver seu corpo, a maneira de se entender no mundo também pode ser muito privado e geralmente deve ser. Quando que a gente... Mas isso tem limites também, né? O limite tem limite. É claro que a gente não vai dizer que nunca devemos pensar sobre isso. É claro, se a gente tá questionando, né, algum ponto relativo à sexualidade de alguém, porque tem no meio dessa relação alguém que tá se sentindo vulnerável, é justificado. Então, mas quando eu questiono só a sexualidade da pessoa, a maneira como ela se sente, isso não tem sentido, né? Não tem normatização. A normatização, ela precisa ser feita sempre quando tem ou alguém vulnerável ali no meio, que claramente, e aí nós temos que ter, né, evidências e condições materiais para perceber isso, ou quando a gente está falando de algo que toca realmente um debate público, né? Não é o caso nem do corpo de alguém, como sentir prazer, por exemplo, e nem de identidade, de como se entender, de como se identificar. Então eu acho que ali, por exemplo, no Big Brother, na cena das pessoas avaliando a sexualidade do Lucas e se ele
realmente era bissexual ou não. Ficou muito claro, assim, um limite onde não era pra ter sido discutido, que não faz sentido, sabe? Então, o que eu aprendi na filosofia na prática, né? E aí tô usando o Big Brother aqui pra ilustrar, mas isso acontece na nossa vida o tempo inteiro. Eu percebi que a gente não deve se meter, né, muitas vezes na sexualidade, querer saber, inclusive, às vezes a gente é curioso, né, e quer saber, mas como? Como que você se relaciona? Como... Não devemos nos perguntar. E também minimizar os comentários no corpo das pessoas, sabe? Eu muitas vezes achava que dizer que alguém emagreceu, por exemplo, era um elogio, e hoje eu percebo quão violento isso é, e isso não deve ser dito, isso não deve ser colocado no público, sabe? É algo da pessoa, então é algo individual mesmo, que não tá ali pra normatização, não tá disponível pra normatização. Então, o que eu quero encerrar, acho que esse vídeo aqui é um vídeo de reflexão, como todos, né, os meus vídeos, nem sempre é uma aula, mas esses vídeos de filosofia na prática é compartilhando com vocês algumas questões que eu pensei. O que eu quero deixar hoje é que algumas coisas não estão disponíveis para normatização, e um dos critérios é a gente perceber realmente se isso diz respeito apenas ao indivíduo, ou se diz respeito a um debate público, se interfere na vida, no cotidiano do coletivo, se tem alguém vulnerável ali, né? Nessas últimas ocasiões, sim, a gente pode discutir, porque a gente não pode colocar tabus nas discussões, mas quando que é transformar em tabu ou quando é violência, né? Então, às vezes é violência, né? Querer normatizar um corpo, querer normatizar uma maneira de ser, de sentir, né? Pode ser bastante violentador. Então a gente precisa sempre se questionar sobre isso. É isso. Acho que foi um vídeo um pouco pesado, mas eu queria publicar. Queria que fosse menor, mas queria falar um pouco o que eu penso a respeito disso. Me conta o que vocês pensam, curte e compartilha com um amigo. Até a próxima.